Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Essa é a mensagem do Evangelho que nós vamos escutar, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo de 8 a 12. Eu quero que você preste bastante atenção no Evangelho de hoje, porque tem algo muito profundo e muito sério para que nós possamos pensar e agir diante dessa realidade. Então eu te convido para que nós estejamos juntos aqui por esse canal para ouvirmos a palavra de Deus. E aqui você sabe que todos os dias nós estamos divulgando o Evangelho, a boa notícia, a boa nova, para que a propagação do amor de Deus chegue a todos os corações. E eu te convido para que você faça parte conosco, participando aqui no nosso canal, deixando aí o seu joinha, também um comentário, um pedido de oração, para que eu possa rezar por você e toda a sua família. Então vamos ouvir o Evangelho, peço que você preste bastante atenção. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo de 8 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho que escutamos agora nos traz uma forte mensagem sobre essa questão do testemunho que nós devemos dar, o testemunho diante dos homens, do Filho do Homem. Se nós aqui na terra procurarmos viver de acordo com aquilo que Deus nos pede, dando testemunho do amor que Deus tem por nós, o próprio Filho de Deus também dará testemunho de nós diante dos anjos. E aí o próprio Jesus fala sobre essas realidades. E ao contrário também, aquele que aqui na terra não der renegar, o próprio Jesus diz, aquele que renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. O testemunho. Testemunhar Deus, o nosso Senhor Jesus, para a humanidade. A nossa vida tem que ser o testemunho. Eu preciso procurar viver a cada dia de acordo com aquilo que Deus quer de mim. É fácil? Não, porque nós sabemos disso. Nós sabemos a dificuldade que enfrentamos por causa dos pecados, da realidade que nós vamos vivendo, as influências, mas nós precisamos cada dia mais lutar contra isso. Depois o próprio Jesus Cristo vai dizer algo importantíssimo. Olha só o que ele diz. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Esse é o único pecado que não é perdoado. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito que move em nós. O Espírito não pode agir contra a sua própria realidade. Então, quando alguém fala mal do Espírito Santo, blasfema contra o Espírito Santo, diz algo contra essa realidade, esse pecado não será perdoado. O próprio Jesus está dizendo aqui para nós. Por quê? Porque esse é o Espírito que nos conduz. A ação que você tem e eu tenho de estar aqui ouvindo a palavra de Deus é pela ação do Espírito Santo. É Ele que nos move, porque Jesus nos prometeu isso. Ele dizendo para nós, eu irei para junto do Pai, mas depois virá o defensor, o Paráclito, aquele que vai ajudá-los a conduzi-los até o fim dos tempos. É o Espírito Santo que nos move. Então a ação de Deus é dada pelo seu próprio Espírito, o Espírito de Deus. Esse Espírito Santo que está na igreja, está em mim, está em você. É por isso então que não podemos, de forma nenhuma, ou melhor dizendo, nós não agimos contra o Espírito Santo. Graças a Deus, mas temos que tomar cuidado, porque o Espírito é aquilo que nos move. E como o próprio Jesus Cristo dizendo no Evangelho de hoje, pois nessa hora, diante de todas as realidades, diante de todas as situações que nós vivemos, é o Espírito Santo que nos ajuda a dizer as coisas, nos ensinará a nos portar, a nos colocar diante das situações de acordo com aquilo que Ele quer de nós. Por quê? Para a nossa salvação. A única ação que Deus faz
diante de nós é para que nós sejamos salvos. Então, por isso que o Espírito vai nos movendo, nos conduzindo, nos levando, abrindo o nosso coração, nos ensinando e nos dando a graça de estarmos sempre na presença desse Jesus, que é essa boa nova, que é a propagação do amor de Deus para com a humanidade. Muito bem, tá bom? Que Deus abençoe, obrigado mais uma vez. Eu espero que você possa, a partir daquilo que escutamos no Evangelho agora, deixar também o Espírito Santo agir no teu coração. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.